Aleluia. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É muito bom estar de volta com os irmãos. Nós tivemos aí 2 semanas de férias e nesse período também, para os irmãos que congregam aqui conosco, nós tivemos algumas mudanças no que a gente estava habituado, né, do nosso culto. Eu acredito que você já esteja se ambientando aí. Esse agora é um culto da cidade. Nós temos aqui os pastores, obreiros, os líderes e qualquer irmão também que quiser vir de qualquer outro prédio da região metropolitana, amém? Então é um prazer estar com os irmãos novamente, poder ter a oportunidade de ministrar aqui para grande parte dos líderes que estão envolvidos nessa obra aqui em Belo Horizonte. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e o verso 36. Vamos falar, como o pastor Sérgio disse, aí está no seu WhatsApp, se você participar do grupo de líderes. Peço aos irmãos para colocarem nos grupos das células também, para que cheguem à mão de todos. Vivendo como quem ama a volta de Cristo, amém? Pergunta aí para o seu irmão: você ama a volta de Cristo? Precisamos desenvolver isso. É algo que é desenvolvido no nosso espírito. E nós queremos esclarecer algumas coisas, porque até à vista de acontecimentos e de notícias, muitas vezes nós confundimos tempos e sinais. Isso é muito, mas muito comum. Então pessoas pegam, como nós vamos ler aqui em Mateus, e às vezes acham que essas parábolas que nós vamos compartilhar, está aí 3 parábolas na sua revista, que são às vezes coisas para ímpios, e misturam tempos e estações e sinais, e isso às vezes acaba trazendo grande confusão. Então nosso intuito nessa manhã é poder trazer a palavra do Senhor ao seu coração, para que isso possa ser esclarecido. Mas muito mais do que isso uma boa palestra pode fazer também, com o tema bíblico. Nós queremos de fato que essas palavras sejam impressas no seu coração, que você se aproprie dessas palavras, porque sabe, às vezes nós vamos desenvolvendo no decorrer da vida cristã. Isso não acontece com os novos convertidos, isso acontece com os crentes amadurecidos, isso acontece com os líderes, com os pastores. Você se acostuma com coisas, você se acostuma com a condição que está a sua vida, você se acostuma a ser crente, e você às vezes desenvolve uma capacidade de simplesmente ter uma vida normal, comum, mas tenho a Deus. Então eu vivo uma vida, às vezes, de certa maneira, no foco que o ímpio vive lá fora, que é o quê? Eu quero ter uma vida boa, eu quero abençoar a vida da minha família, eu quero que os meus filhos estudem em boas escolas, eu quero ter um bom emprego, eu quero estabelecer uma empresa, eu quero poder viajar quando eu tiver vontade, eu quero poder morar sem pagar aluguel, eu quero poder andar em um carro bom. E no domingo eu vou à igreja, no meio da semana tem a reunião da célula, e ok, tá bom isso, mas não foi para isso que o Senhor nos chamou, não foi para isso que você foi criado. Você não foi criado por acaso e depois Deus inventou um propósito para você, Alex. Existe um propósito nessa terra que é para você. Por causa desse propósito, Deus criou você, Marcos. Ele não arrumou uma coisa para você fazer. Ele precisava de alguém para cumprir um propósito na terra. E pensando nesse propósito, ele falou: já sei, eu vou fazer o pastor Ederson, porque ele vai cumprir esse propósito na terra. Então eu e você fomos criados para algo específico, para um tempo muito específico. Deus tem me incomodado muito nesses dias a levar a igreja a pensar: por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Se você for parar para pensar na sua vida de uma maneira natural, não faz sentido. Não faz sentido você simplesmente viver sabendo de todas as coisas que você sabe, de tudo aquilo que Deus traz ao nosso coração, ao nosso espírito, de tudo aquilo que você tem sido ministrado. Não faz sentido. Não faz sentido você chegar a esse mundo e simplesmente estudar, trabalhar, casar, ter filhos, ter netos, e depois morrer. Para quê?
Você sabe da sua origem, você não é daqui. Não faz sentido você sair de onde é a sua terra, onde é a sua casa, do céu, vir até essa terra para viver como qualquer pessoa vive e depois voltar para lá de novo. O meu e o seu tempo nessa terra é muito curto, muito curto. Se você tiver assim uma morte natural e viver muitos anos, você vai viver o quê? 80? 70? 90? Talvez de maneira boa e plena você vai viver uns 70, talvez você pode chegar até uns 90, ou talvez até um pouco mais. Mas e aí? Pode parecer que é muito tempo, mas passa rápido, chega rápido. Eu tenho 2 filhas, a mais velha tem 6 anos, a mais nova tem 2. A mais velha nasceu ontem e tem 6 anos. Na escola já vai começar a fazer prova. Eu lembro quando eu estava na idade dela, na série que ela vai entrar. E agora é minha filha. Conversa de velho, né? Eu não vi isso acontecer. Não vi. Tem quase 10 anos que eu estou aqui em Belo Horizonte. Eu lembro exatamente a maneira como eu saí de Goiânia, o que eu fiz, do jeito que eu vim, aonde eu coloquei as coisas no carro, que jeito que eu vim dentro do carro, a posição que eu estava sentado no carro. Tem quase 10 anos. É por isso que a Bíblia diz que a nossa vida é um fôlego de vida. Quanto tempo você consegue prender aí a sua respiração? Quanto tempo de fôlego você tem? Você não tem meia hora. Você não tem 15 minutos. Você vai ter talvez mal 1 minuto, alguns segundos. E aí de repente você já não consegue mais. Então assim, não viva de uma maneira qualquer. Não viva de uma maneira natural. Nós fomos criados para sermos sobrenaturais. E alguém que é sobrenatural, ele vive com isso aqui. Ele ama o Senhor, ele ama a vinda do Senhor, que pode acontecer de N maneiras. Pode acontecer com o Senhor vindo para nos arrebatar, mas o Senhor volta também para você no dia que você morre. E você não sabe quanto tempo você tem. Você pode pensar, eu tenho 30 anos de idade, eu vou viver aí mais uns 50. Quem falou? Você não conhece ninguém de 30 anos de idade que morreu? Teve um acidente, teve uma doença súbita. Então você pode programar para algo, mas você não sabe se aquilo ali vai acontecer. Então quanto tempo você tem? Se nós amamos a vinda do Senhor, é necessário que haja um sentimento de urgência no nosso coração. O tempo está passando, o que eu vou fazer? Eu estou talvez no período de mais atividade na minha vida, eu estou no meu melhor período assim, de gás, de vigor, de energia, ou eu estou no meu melhor período de recursos financeiros, ou eu estou no melhor período da minha vida de amadurecimento, de estabilidade familiar, profissional. O que você vai fazer com isso? Aonde você vai empregar isso? Aonde você vai deixar isso? Porque uma coisa é fato, o Senhor vem. E pelo que a gente consegue ler nas circunstâncias, não vai demorar, não vai tardar. E nós temos que viver na expectativa sempre de que é hoje. Hoje. Só que às vezes nós vamos nos acostumando com coisas. E vamos ser honestos, a vida aqui nessa terra não é de tudo ruim não. Ela pode ser muito boa, e esse pode ser o grande problema. Ela pode ser tão boa, que você esquece que você não é daqui. Você esquece que você não veio daqui. Você esquece que você não vai passar a eternidade aqui. E aí você fica se distraindo com coisas que são irrelevantes. Lembra quando o Senhor falou para os discípulos saírem de 2 em 2, pregando o Evangelho, e indo nas casas, e indo nas cidades, até a palavra que nós ministramos para fazer a nossa casa de paz, e chega nas casas, e paz seja nessa casa, ele fala algo esquisito durante isso. Nas recomendações ele fala, não leva bolsa, não leva alforje, quer dizer, vai pela fé. Não preocupa com a provisão não, eu estou te mandando e eu vou garantir a missão.
Mas ok, até aí tudo bem. Mas ele fala uma coisa estranha, ele fala assim: não para cumprimentar ninguém, a ninguém saudeis pelo caminho. E eu ficava com esse versículo na minha cabeça: o que tem a ver? Jesus está mandando o sujeito ser grosso, ele nem cumprimenta o outro. Se alguém chegar para parar: oh, peraí, você está bom, né? Você está indo aonde? O Senhor está falando: ignora, vai embora. Por quê? Porque tem algo que nos tira, ou pode nos tirar completamente do propósito de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: distração. Sabe por que não era para saudar ninguém pelo caminho? Você não saiu para conversar, você não saiu para ter comunhão, você saiu dali de onde estava com o Senhor, naquele treinamento, com uma missão específica. Qual é? Vá até uma cidade, procure uma casa, pregue a palavra, fique o tempo que eles lhe permitirem, e depois saia, e vai fazer a mesma coisa em outro lugar. Então eu não vou me distrair no meio do caminho, porque eu paro no meio do caminho com alguém que eu conheço, ou para conversar com algo, e aí de repente acontece exatamente o que acontece. Sabe o que é o não saudeis ninguém pelo caminho hoje? É isso aqui, ó. Você está cheio de serviço, você tem um monte de coisa para fazer, aí você às vezes para um minutinho, você fala: não, eu vou dar uma olhada aqui nas mensagens. Você fica meia hora, irmão, igual planta, no mesmo lugar. Você não vê, tem que alguém te chamar a atenção. E você começa a deparar com as coisas estranhas na rua. Esses dias eu estava indo para casa e tinha uma senhora na esquina. E eu parei, pensei: ela vai atravessar. E ela ficou lá na esquina, sei lá quantos minutos. O trânsito parou mais para frente. Depois eu olhei para trás e a mulher estava lá, petrificada na esquina. O que você acha que ela estava fazendo? Ela não quer atravessar a rua, talvez ela até queria, mas ela esqueceu. Ela esqueceu que ela chegou até a quina da rua para atravessar, porque ela se distraiu com o celular. Ela estava saudando alguém pelo caminho, e aí ela esqueceu do propósito dela de: eu vou atravessar a rua. Sumiu, apagou. É claro que depois a pessoa vai retornar e vai lembrar, mas aí é que está: quanto tempo foi perdido nisso? Esse tempo não volta. Esse tempo poderia ser perdido? Não sei, eu não sei quando ele volta, eu não sei qual é a urgência, eu não sei se é daqui a 10 anos, eu não sei se é daqui a 50, eu não sei se é semana que vem ou se é no meio dessa reunião, não sei. Mas também, algo que eu estava conversando com alguns irmãos essa semana: ele voltando, Lúcio, aleluia, creia, você é vencedor, você vai estar junto com ele, mas qual o sentimento que você vai ter em relação à oportunidade que você teve? De 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos, valeu? Rendeu? Ou dava para você fazer 100 e você fez 2? Como que você aproveitou isso? Como que você aproveitou essa oportunidade? Como que você aproveitou esse tempo? O ser humano acostuma com todas as coisas, irmãos. E às vezes nós vamos nos cercando de pessoas que são naturais, mesmo crentes, e mesmo dentro da igreja, e você começa a agir de maneira natural, e você começa a se tornar uma pessoa natural. Não permita. Você é um homem, uma mulher espiritual, que foi chamado para viver uma vida sobrenatural. Você está aqui de passagem rápida. Aproveita o seu tempo. Criar filho, trabalhar, ganhar dinheiro, fazer viagem, qualquer ímpio pode fazer isso. Mas curar enfermos, expulsar demônio, chamar pessoas à salvação, ressuscitar mortos, só você que pode fazer. Não tem outra pessoa para fazer. Deus quer fazer, mas Ele, Deus, não pode fazer nessa terra se você não quiser, porque Ele escolheu assim. Ele escolheu trabalhar por meio de nós. E o que nós precisamos ter? Como o pastor Gerson falou, você precisa de crer. Você precisa de crer. Deus usa a todos nós e quer usar. Quer usar você para coisas gloriosas, extraordinárias.
Mas às vezes nós é que ficamos colocando condições, ficamos condicionando as coisas. Eu não falo tão bem, eu não entendo direito, eu não tenho coragem, eu não tenho fé, eu isso, eu aquilo, eu não oro tanto, eu não jejuo tanto. Não tem essas condições. A condição é você crer. Jesus foi quem disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e as fará ainda maiores. Aleluia. Jesus fez várias coisas, e ele falou: você pode fazer exatamente as mesmas coisas. Quem? Aquele que crê nele. Se você crê nele, isso vai manifestar também na sua vida. Mas se você crê em estudar, não. É se você crê em jejuar? Não. É se você crê em se esforçar? Não. É só crer. Pronto, mais nada. Como é que vai ser? De que maneira que vai ser? Não te interessa. É comigo. Isso é problema dele. É igual pregar a palavra. A gente quer pregar a palavra e quer que o cara receba ali na hora, começa a chorar, arrependa, fala: eu vou no encontro, eu quero batizar, me batiza hoje. Glória a Deus se isso acontecer. Mas todo esse processo, a partir do momento que você pregou a palavra, não tem nada a ver com você. A única coisa que você tem que fazer é o que a palavra diz. Você tem uma semente na mão, que é o Evangelho. Espalhe a semente. Se a terra vai produzir, se vai dar fruto, você não tem nada a ver com isso. Não é a sua parte. Por isso que às vezes nós nos cansamos e nos desgastamos na obra de Deus, porque eu levo a palavra para o Lúcio, aí eu vejo às vezes alguma falha na vida dele, e eu quero consertar a falha. Desiste, irmão. Desiste. Você não conserta nem você mesmo. Você vai acreditar no querer palavra de autoajuda, de princípios para você melhorar? Você não vai melhorar nunca. É só Deus que pode te mudar, não é te melhorar, não. Não tem coisa sua natural que aproveite. Não existe isso. Para com esse negócio. Não cai nessas falácias. O homem é mudado de dentro para fora. Não tem nada de fora para dentro que vai te melhorar, que vai te mudar, que vai ter efeito eterno na sua vida. Não tem. Desiste. Mas um dos sinais que o próprio Senhor falou é que nos últimos dias muitas dessas coisas iriam vir à tona, e muitos seriam enredados por essas falsas doutrinas, por essas coisas que são colocadas dentro da igreja. Não é lá fora, não. É engano dentro da igreja, desse tipo de pensamento. Mas a Bíblia diz que é a verdade que nos muda. É conhecendo a palavra te liberta. Não tem técnica, não tem passos, é a palavra. Não tem outra coisa que muda, não tem outra coisa que transforma. É Cristo. Cristo é que muda qualquer situação. Cristo é que toca qualquer pessoa. E é impressionante como Cristo muda, Alex, algo que dentro de você era assim, inegociável. Não, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não aceito, tal coisa eu não vou para tal lugar, não sei o que. De repente o Senhor faz assim, muda uma chavinha lá dentro, você fica assim: meu Deus, é isso? Como é que eu não enxergava? Como é que eu não queria? Isso é o melhor de Deus para mim? Olha os sinais, olha como está claro. Aí às vezes alguém que te conheceu fala assim: o Jonas falou, porque ele falou para mim a vida inteira que a vida dele ia ser assim, assim, assado. Pois é, mas ele também falou com o Senhor que a vida dele estava na mão do Senhor. E se está na mão dele, meu filho, um dia ele pode pegar os seus planos e não quero isso para você, nunca quis. Era o que você pensou, mas deixa eu te mostrar o meu. Aí ele pega o dele e mostra para você. Aí você fala: mas que lixo que era o meu. Que coisa podre que eu estava sonhando. Meu Deus, como minha mente era pequena, como a minha visão era fraca. Olha o que Deus tem para mim, como que eu não enxerguei isso, estava tão claro. É isso que eu quero. Isso é o que? É o que nós temos há mais de ano ministrado para os irmãos. Eu e você temos que ser guiados pelo Espírito. Amém. E aí às vezes você vai descartando coisas.
Você não vai dando mais muita ideia para coisas que são faladas e colocadas aí como extraordinárias para o mundo. Por quê? Porque o seu coração é outro. O seu coração não está nessa terra está só seu pé. Seu coração está no céu, os seus planos, os seus projetos. Você sabe, isso aqui vai terminar depressa, vai acabar rápido. E qual que é a minha missão aqui? Eu vou trazer um pedacinho de lá para cá. É onde eu vou viver e é onde eu vou colocar todos aqueles, pela graça de Deus, que convivem comigo, que andam perto de mim, vão entrar também nesse pedacinho do céu que tem aqui na terra. Que é o quê? É isso aqui, somos nós. Como que a Bíblia trata a igreja? A igreja é o reino de Deus. Peraí, mas não é tudo reino de Deus aqui não? É claro que não. Se a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, como que é tudo reino de Deus? Não é. Nós somos um reino paralelo. Nós somos um reino dentro de um território que não é nosso. Essa terra não pertence a Deus. Adão pecou, ele entregou o governo da terra para o diabo. Ele tem legalidade para agir aqui. Por que você acha que ele te odeia? Porque você é invasor, irmão. Você está num lugar que não é seu, que não te pertence. Você é um poceiro disso aqui. Você invadiu o negócio. A coisa era do diabo, a terra era dele, você invadiu. E além de você invadir, cada dia mais você amplia o seu espaço e põe mais gente para dentro do seu acampamento. É por isso. É por isso que ele quer te atacar, é por isso que ele quer te roubar, é por isso que ele quer te matar, que ele quer te destruir. E sabe o que ele fica com mais raiva ainda? É que não tem jeito. É que a única coisa que ele pode fazer com você é te passar medo. Ele pode pintar aquele quadro horrível, a tribulação, não sei o quê. Mas aí o que você tem que fazer? Lembra da palavra. Peraí, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Nada pode me separar do amor de Deus. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Não tem jeito. Você não tem adversário. O único adversário que você tem nessa terra é você mesmo. É você não crer. É você ser vencido pelo medo. É você tirar os olhos das Escrituras e começar a reparar nas coisas. Como Pedro, no vento, nas ondas, na tempestade. Esquece isso. Olha para o olho daquele que te chamou. Ele falou para você, faz isso, vai embora. Mas o caminho está ruim, vai ter isso, vai ter aquilo, é perigoso. Ele te chamou, ele está garantindo, vai embora. Você quer coisa mais esquisita do que um ser humano andar por cima da água? Não tem jeito, destrói todas as leis naturais. Mas quem chamou? Quem chamou foi quem fez a água. Quem chamou é quem sustenta todas as coisas. Ele chamou e ele falou, vem. Enquanto Pedro estava fitado os olhos em Jesus e ouviu a sua palavra, o que aconteceu com ele? Algo inacreditável, algo sobrenatural, algo extraordinário. Ele andou. Um homem andou por cima das águas. Um homem que era homem mesmo, que era de carne e osso 100%, que as pessoas talvez podem colocar na conta, mas Jesus também era Deus, coisa mais Pedro não era não. E ele andou, e ele aconteceu. Por quê? Porque se você crer, você pode fazer as mesmas coisas que Jesus. Você pode fazer ainda maior. E Pedro fez maior do que Jesus, porque a sombra de Jesus nunca curou ninguém, mas de Pedro curava. Pedro então fez mais do que Jesus. Por quê? Porque ele acreditava. Agora vamos ser honestos, estuda a palavra. Pedro era um crentão padrão, 100%. Ai, irmãos, por favor. Pedro era um crente assim, mas muito carnal. Provavelmente muito mais do que eu e do que você. Pois é, mas o cara andou sobre as águas. A sombra do sujeito curou pessoas. Ele ressuscitou morto. E nós que somos bonzão, consagradão, e aí? O que você arrumou até hoje? Porque é o seguinte, Pedro sabia, eu estou cheio de problema. Eu assim, preciso mudar muita coisa. Mas não é condição para eu trabalhar para Deus, nem para eu servir o Senhor. Tão carnal, ignorante, toqueirão, sem instrução, bicho do mato, eu vou orar e vai acontecer.
E o sujeito pede lá dinheiro. Ô irmão, me ajuda aqui com uma oferta. Leva, dinheiro eu não estou tendo não. Só que o que o cara tinha? Peraí, eu sei quem eu sou. Eu sei quem está dentro de mim, eu sei com quem eu andei. Tem umas palavras que eu ouvi que eu acredito que funciona. Eu não tenho dinheiro para te dar e não é isso que vai mudar a sua vida. Levanta e anda em nome de Jesus. E a coisa acontecia. Do quebrado, do sem instrução, do grosseiro, do carnalzão. Por quê? Porque era alguém que cria, era alguém que amava o Senhor. Quais são as coisas que você ama nessa vida? Você ama seu marido, sua esposa, você ama os seus filhos. Deixa eu te falar, o ímpio também. Você ama as coisas dessa terra? Eu também. Mas você ama o Senhor a ponto de ter disposição de abrir mão de todas essas coisas que eu acabei de falar? E de todas essas coisas que prendem as pessoas e que, escuta, ei, são distrações para nós. O que Jesus falou, por exemplo, a respeito da família dele? Palavra forte isso. Parece até falta de educação. Aliás, Jesus, se você for analisar as palavras dele, muitos vão o considerar como alguém grosso, quase estúpido, sem educação mesmo. Porque Jesus tinha algo que ele não colocava respeitos humanos em primeiro lugar. Ele colocava a vontade do Pai. Aí ele está aqui ministrando e chega a Jesus. Tem que dar uma paradinha aí, porque sua mãe e seus irmãos estão lá embaixo te chamando. Ele falou, minha mãe e meus irmãos, olha aqui, ó. Esses aqui são minha mãe e meus irmãos. É o que Efésios fala. A família que eu tenho é essa família aqui. É a família da fé. Por quê? Porque eu sou um membro do corpo de Cristo. Esses são os outros. Você está achando que minha mãe e meus irmãos vêm em primeiro lugar? Eles vão esperar. Em primeiro lugar vem isso aqui, ó. Uau, mas pera lá, quem faz isso? Fala para mim. Quem faz isso? Eu e você, crente, assim, com a visão do reino, que quer ser vencedor, quem de nós faz isso? Quem de nós coloca a igreja acima da sua casa, acima da sua esposa, do seu marido, acima dos seus filhos? Mas Jesus colocava a igreja. Por quê? Aí muitos falam, não, Deus em primeiro lugar, depois a família e depois a igreja. Pois é, mas você colocou alguma coisa entre a cabeça e o corpo. Você matou esse ser. Esse ser não existe mais. Mesma coisa eu falar assim, a igreja aliás, a família é esse microfone. Então, peraí, vai vir a cabeça, o microfone e depois o corpo. Você já viu alguém assim andando na rua? Não tem jeito. Você vai matar o ser. Não existe isso. Até porque o corpo e a cabeça são uma coisa só. Cristo e a igreja. Qual é o problema? O problema é que nós olhamos com Pedro. Nós esquecemos quem nos chamou. Nós esquecemos quem ou qual é a razão de nós estarmos aqui reunidos nesse prédio hoje. E você começa a olhar de maneira natural. E se os olhos forem bons, tudo vai ser bom. Se forem maus, tudo vai ser mal. E você começa a olhar de maneira natural. Aqui tem muito problema, aqui tem muita falha, aqui tem muito defeito. Eu não posso priorizar isso aqui, não, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, porque a igreja é aquilo outro. Você aceita que falem mal da sua esposa? Os maridos que estão aqui, você aceita, sim ou não? Você não deveria falar mal também da noiva de Cristo, porque ele também não vai gostar. É a esposa dele. Eu e você, é a noiva dele. E qual é a visão, que é a visão correta e espiritual do Senhor para isso? A Bíblia diz que a igreja de Cristo, a noiva do Senhor, é uma igreja sem mancha, sem mácula e sem ruga. Eu te pergunto, está onde essa igreja? Cadê essa igreja? É essa aqui? Não. Está onde essa igreja? Cadê? Está em que lugar? Está só em um lugar, está no coração do Pai. Ele vê dessa maneira. E se nós temos esse amor para com Ele, nós vamos ver também da mesma maneira. Não importa os problemas, não importa as falhas, é a noiva do Senhor. Eu vou amar como eu amo Ele e como eu quero que Ele volte.
Vai para o texto de Mateus 24, 36. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe qual dia e hora. O dia e hora em que Cristo vai arrebatar a igreja. Não é que ele vai voltar novamente. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. A segunda vinda de Jesus, que a primeira foi quando ele veio naturalmente também, fisicamente, a primeira já aconteceu. A segunda não é o arrebatamento. A segunda é depois. O arrebatamento vem antes disso. Os cristãos vão ser arrebatados, mas Jesus não vem propriamente nessa hora. Muitas pessoas confundem isso. O que nós vamos ler aqui agora de Mateus está tratando de quando haverá o arrebatamento. Pastor, quando é isso? Não sei. Quem sabe? Ninguém. Aí tem um bocado de pastor que prega no YouTube, é o dia tal, é o dia não sei o quê, por causa da lua de sangue, por causa de não sei das coisas, já misturou tudo. Lua de sangue é a segunda vinda, irmão, não tem nada a ver com arrebatamento. Lua de sangue é lá na consumação das coisas. E o sol vai escurecer, e a lua também, e está lá como sangue, misturou tudo, virou confusão, não tem nada a ver. Aí prega e dá dia, mas olha como o texto bíblico é claro. Daquele dia e hora, verso 36 de Mateus 24, ninguém sabe, é Jesus que está falando, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem eu, filho, senão só o Pai. Agora, tem uma característica, pois como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, como estavam as pessoas? Vivendo naturalmente, tocando as suas vidas numa boa, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Que vinda é essa? Verso 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Se está no campo, está trabalhando, então é servo, então é crente. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixar a outra. É a mesma coisa, está servindo no moinho, está servindo, é crente, é serva. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Vem o quê? Vem para ficar aqui? Vem para fazer algo aqui? Não, vem para nos buscar. Verso 43. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Então uma coisa você pode ter certeza: alguém pregou e marcou data, esteja certo, naquele dia não é. Porque vai ser em um dia em que ninguém vai perceber, vai ser em um dia em que ninguém estiver anunciando, vai ser em um dia em que tudo estiver muito bem, que tudo estiver muito normal. E você já parou para pensar como era a vida nos dias de Noé? Você tem noção da proporção, do tamanho da arca? Eu não sei se você já se deparou, já entrou, já ficou à frente daqueles navios transatlânticos, que são, em muitos casos, menores do que a arca. Se você cair de lá de cima, na água que parece ser inofensiva, você estoura. É a mesma coisa que você cair daqui no chão, de uma altura muito maior do que essa, você explode na água. Alguns têm o equivalente a 35 andares de um prédio. É gigante o negócio. A obra da arca de Noé era daquele tamanho. E a Bíblia diz que as pessoas estavam tão distraídas na sua vida que não perceberam. Não perceberam uma edificação daquele tamanho. E não perceberam um dia que um casal de cada espécie animal da terra entrou para dentro daquilo.
Então você estava lá trabalhando e você estava tão distraído que você não viu que passou um casal de leões na porta da sua casa. Ele não percebeu, ele nem viu. Como muitas vezes a gente não vê várias coisas. E passou. E de repente tudo isso entrou para dentro da arca. E a porta fechou. E uma vez que a porta fechou, acabou. Não dá para entrar mais. Mas ela não fechou do dia para a noite. Noé levou anos construindo essa arca. Enquanto ele construía, ele anunciava, ele falava, ele pregava como João Batista, a voz que clama no deserto. Talvez como nós muitas vezes clamamos aqui no púlpito, ou você lá na célula, e as pessoas pensam, lorota, balela, esse cara está louco, não dá moral para isso não, isso é bobagem, isso é conversa para tomar seu dinheiro, pegar seu dízimo, pegar a oferta, isso é conversa de pastor. Tá bom. E aí, de repente, um belo dia, em uma terra que nunca havia chovido, choveu até tampar tudo. E até matar todo mundo afogado, exceto quem creu. Quem creu na loucura que Noé estava falando e resolveu entrar na arca. É o que nós fazemos toda semana, é o que nós temos que fazer todos os dias da nossa vida. Expressar toda a loucura que Deus colocou dentro de você. Espera lá, você está me falando que vai ter um dia que algumas pessoas vão sumir e outras vão ficar? E aí vai ter um período de mais 7 anos, até Jesus voltar de novo, definitivamente. E nesses 7 anos, vai ter um período de 3 anos e meio de maravilha. Acabou a fome, acabou a violência, acabou as guerras. Um governo completamente estável, provavelmente único. Também uma única moeda, um único líder que vai ser unanimidade plena, 100% de aprovação. Vai poder fazer tudo que ele quer. E a paz vai reinar, e as pessoas vão imaginar que o céu desceu para a terra, e é isso que é o céu. Até o dia que ele vai mostrar quem ele é, e essa pessoa é o anticristo. Isso você vê em Apocalipse. Se você não conhece, eu sugiro que você leia com olhos espirituais, que você leia com calma, e não no desejo de simplesmente entender, mas de se apropriar daquilo e crer. Vai gerar muitas perguntas em você. Faça na célula, faça aqui no culto. Procure ler o livro do pastor Aloysio, Apocalipse sem Mistério, o livro Visão dos Vencedores. Vá ler a respeito disso, vá procurar se informar. E aí quando ele mostra de fato quem ele é, inicia-se o que a Bíblia chama do período da grande tribulação, aonde vai ser horrível. Onde quem não negar Jesus e não receber a marca da besta, vai morrer. Não vai poder comprar nada, não vai poder vender nada, você não vai poder viver. Você não tem legitimidade para viver. Eles vão te perseguir. E se não te achar, você vai morrer de fome. Porque não tem jeito de você comprar comida, não tem jeito de você comprar água, não tem jeito de você fazer nada. Não tem jeito de você pagar um transporte, você não vai encontrar emprego. Você está isolado, você está excluído. Você está vivo, mas já te consideram um morto, você é um zumbi nessa terra. Isso é um outro tempo. E aí então, depois disso, a Bíblia diz que o Senhor vem uma segunda vez. E aí sim, todo olho verá. Mas nesse período muito ruim, e mesmo no período supostamente maravilhoso, fala para o irmão que está do seu lado aí, fala, você não vai estar aqui não. Fala para ele, nós não vamos estar aqui. Por que nós não vamos estar aqui? Porque nós cremos que nós somos crentes vencedores. Como que é ser esse crente vencedor? Avança mais um pouquinho aí, você já está no capítulo. Agora para o verso 45 de Mateus 24. A parábola dos servos e conservos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus serviçais, para a tempo dar-lhes o sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Fazendo o quê? O Senhor pôs os seus serviçais para a seu tempo dar-lhe o sustento. O Senhor tem te dado coisas, Ele tem te
te colocado coisas, te comissionado coisas que não são simplesmente para você. Não é simplesmente para você usufruir. Então você flui em algum dom, por exemplo. Você tem o dom de ministrar a palavra. Não é para você ficar simplesmente fluindo nesse dom e assim aparecendo e crescendo e fazendo a sua vida nesse dom. Se você tem esse dom, você deve levar outras pessoas a ter esse mesmo dom. Você deve se empenhar para treinar outras pessoas a fluir da mesma maneira. É isso que é ser fiel e prudente. O que você está fazendo com o dom que Deus te deu? O que você está fazendo com aquilo que Ele te comissionou? Ele tem te cercado de pessoas que necessitam, Alex, daquilo que você tem. É outra coisa que eu tenho ficado quase desesperado nesses dias. Você precisa saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você não pode ficar vivendo aqui mais 1, 2, 5, 10 anos sem saber claramente o que é que Deus quer de você. Porque enquanto você não souber, você está perdendo tempo, você não está fazendo nada. Enquanto você não sabe, você gasta tempo fazendo o que não é com você. Então deixa eu falar para os irmãos. Hoje, depois de algum tempo, depois de alguns anos, eu tenho clareza do que o Senhor quer de mim. O Senhor quer que eu ensine a palavra para os filhos dele. Estou te contando que Ele me comissionou. E que eu desafie esses filhos a viver de uma maneira sobrenatural. Amém. A dedicar sua vida completamente a esse propósito. De modo que nada mais me interessa. Não quero saber de dinheiro, de carro, de casa. Não me interessa isso, eu não vou me distrair com isso. Eu não vim aqui para isso, meu chamado não é esse. Ok, isso é eu. Então assim, pastor, vamos fazer missões assim, em tal lugar. Eu te levo para a pessoa, eu te indico, eu te mostro, eu te dou as ferramentas, mas deixa eu te falar, não tem nada a ver com isso. Não é isso, para mim não é isso. Ah, vamos fazer serviços assim, vamos ajudar tal e tal coisa, vamos fazer a ONG assim. Aleluia, glória a Deus, precisa, é necessário, é trabalho da igreja, mas não é comigo. Eu ajudo, eu estou junto, eu dou suporte, eu oro, eu te levo nas pessoas, eu faço as conexões, mas eu não vou envolver nisso. Eu não vou dedicar minha vida para isso. Por quê? Porque não é isso. Se eu fizer, eu estou perdendo tempo. Se eu fizer, eu estou me distraindo. Porque o que vai te distrair, muitas vezes, principalmente você, líder, pastor, não são coisas do mundo, não. São coisas da obra. São coisas da obra, Alex, que Ele não te chamou para fazer. Sai fora. Fica quieto. Fica na sua. Não é você. Ah, mas não interessa. Tem uma outra pessoa que vai aparecer, que Ele vai chamar, que Ele vai levantar. Não é comigo. E se eu ficar me propondo a fazer isso, eu estou perdendo força. Eu estou perdendo foco. Eu não estou sendo fiel e prudente. É o exemplo que o pastor Luiz dá do bolo de chocolate. Eu vou gastar minha vida inteira fazendo bolo de chocolate. Aí eu estou junto com o Senhor, eu vou levar meu bolo aqui, Senhor, eu fiz com muito carinho, eu fiz com muito amor o bolo para o Senhor. E o Senhor fala, não te pedi para fazer bolo de chocolate. Ô filha amada, deixa eu te falar, eu nem como chocolate. Dá aí para Miguel, para Gabriel, eles gostam. Que frustrante isso. Pera lá, então a única oportunidade que eu tinha, você não vai ter outra de viver aqui. A única que eu tinha, eu gastei fazendo um negócio que não serviu, não aproveitou. Tem coisa mais frustrante do que isso? Você é um prestador de serviço, você vem trabalhar nesse prédio, aí você trabalha, você vai colocar essa iluminação, por exemplo, aí você fica uma semana fazendo toda essa iluminação aqui, aí de repente chega o dono do prédio, o sujeito que está à frente da construção, e ele olha e fala, não tem nada a ver com isso aqui, pode derrubar tudo, vou arrumar outra pessoa, não vou te pagar. Não, você pode até me pagar, mas trabalhar à toa? Eu fiquei aqui esse tempo inteiro à toa? É assim, você vai estar lá no céu, entenda o pagamento, você está lá no céu. Desperdiçou, não era bem isso que eu queria não, mas é minha, irmão, está na bênção. Minha graça te alcançou, te salvei, mas é o que Paulo fala, esse aí
tornou a graça de Deus vã. Por quê? Porque a oportunidade que ele tinha, ele desperdiçou. Fala, misericórdia. Não é isso que nós queremos. A Bíblia fala também da parábola das 10 virgens. Não vou ler com você. Os irmãos do louvor podem vir até aqui. Você pode ler aí na sua revista, compartilhar na célula. Que é o quê? Crentes também. Porque são virgens. Se são virgens, são crentes. Tinham 10, você conhece a história. 5 tiveram acesso ao noivo, 5 não tiveram. Por quê? Porque o noivo veio numa hora que não era padrão para noivo vir. Ele vem de madrugada. Ele vem na mesma hora que ladrão vem. Porque ladrão não vem 8 horas da manhã nem meio-dia. Ladrão vem na hora que assim, você não vai estar preparado. Ele vai vir 4 horas da manhã, 3, 3 e meia. Ele também não vai vir 6, porque você está levantando. Ele vai vir naquela hora assim, do seu sono mais profundo. Por quê? Você não está preparado. Você não está vigilante. E aí a Bíblia conta que essas 5 que ficaram de fora porque não tinha azeite para suportar o tempo de espera ali na sua lamparina até o noivo vir, que estava demorando. E aí então elas tiveram que sair para comprar. Azeite na Bíblia fala a respeito de unção. Deus tem uma unção que Ele tem dado para você. Que você tem feito o que com ela? De que maneira você a tem tratado? Nós precisamos ser constantemente cheios do Espírito. Sabe, nós não somos desse mundo, mas nós vivemos aqui. E tem uma passagem em João, aquela em que Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos. E aí que Pedro, né, aquele que andou sobre as águas, aquele que a sombra curou, né, o carnalzão, ele falou: não, no meu pé você não põe a mão, no meu pé você não lava, isso aqui está errado, eu que vou lavar o seu. E o Senhor falou: não, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí o que ele fala? Mesma coisa, intempestivo. Não, então me lava inteiro. Ele falou: não, quem já tomou banho não precisa de se lavar de novo. O que é tomar banho? Você já tomou banho. Tomar banho é você se salva. Você já foi lavado, você já foi redimido. Mas pera lá, se eu já tomei banho, se eu já fui salvo, já fui redimido, para que eu tenho que lavar o pé? Porque a única coisa sua que tem contato com esse mundo, com essa terra, ou pelo menos deveria ser. Então você precisa de lavar. E o Senhor naquela passagem ele fala: eu estou fazendo isso hoje, para vocês entenderem que não tem hierarquia, que não tem estrutura. Eu sou maior aqui no meio de vocês, mas eu que estou fazendo. E eu estou fazendo para ensinar que vocês têm que lavar uns dos outros. O que é isso? É uma coisa que às vezes a gente não vê nas igrejas. É o Lúcio, que é líder, chegar em mim e às vezes me exortar: pastor, esses que você falou não é errado, a maneira como o senhor fez, não gostei, me chateou, me magoou. O que muitos pensam? Espera lá, cuidado, você pode falar comigo assim não. Eu estou lavando o meu pé, quem falou que não pode? Jesus falou que pode. Jesus falou que deve ser feito. Independente, meu irmão, dos títulos que você possa ter em uma estrutura natural de igreja, independente disso, ele é um irmão que o mesmo sangue que pingou por mim, pingou por ele. E o que ele está fazendo? Lavando meu pé. Por que não? Exortai-vos uns aos outros, abençoai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros. Mas por que às vezes isso não acontece? Respeitos humanos em excesso. Eu não posso liberar essa palavra para a pastora Edina Márcia, porque ela pode achar ruim, ela pode ficar ofendida. Ela tem isso, ela tem tal experiência, ela tem tal não sei o que. Irmão, você é carteiro, entrega a carta e vai embora. Você não tem nada a ver com o conteúdo.
Você não tem nada a ver com a reação da pessoa. Seja esse servo que fiel. Seja aquele que a unção fala mais alto do que a educação até. Fala mais alto do que as etiquetas e do que a polidez, porque Jesus era assim. Jesus está lá comendo na casa do cara, olha que desaforo. Ele está lá comendo na casa do sujeito e ele fala para ele: você é ladrão. Você tem que mudar de vida. Que cara estúpido. Você está comendo na minha casa, rapaz. Você ficou louco? Não me interessa. Você quer o quê? Você quer que eu levante e vou embora? Não vem atrás de sua comida, não. Você me chamou para cá, então eu vou falar. Você é ladrão. Muda de vida. Quem é essa pessoa? Que tipo de pessoa é essa? É alguém que é movido e guiado pela unção de Deus. Não me importa a reação. Não me importa o que vai acontecer. E a última parábola que está aí é a dos talentos. Pode ficar de pé no seu lugar para nós orarmos. Talento na Bíblia é uma medida. Era uma medida de 91 quilos de ouro. Então era uma unidade de medida. E a Bíblia diz nessa parábola que o Senhor deu talentos para nós. Deu medidas. Para uns mais, para outros menos. Por quê? Porque o material, o produto, o ouro, é dele. E se é dele, ele dá para quem ele quiser. Ele dá do tanto que ele quiser. Não é a nossa mente natural de justiça ou de democracia, ou de algum ranço socialista ou comunista, que tem que achar que tem que ser tudo igual. Não tem. É dele. É igual o dinheiro que está no seu bolso, é seu, você dá para quem você quiser. Se você não quiser dar para ninguém, você não dá, é seu. Você que é dono dele. Então a Bíblia diz que o Senhor repartiu esses talentos. E alguns pegaram aqueles talentos e fizeram como eu disse aqui a respeito do dom. Então, o pastor Ataíde tem uma fé extraordinária. O que ele tem que fazer? Ele tem que pegar essa fé extraordinária e ir colocando no coração daqueles que estão perto dele. E aí então ele está multiplicando o talento. Mas se ele pega a fé extraordinária e guarda só para ele, talvez ele vai fluir em muitas coisas. Mas ele vai ter pegado aquele talento e enterrado. Não gerou nada. Gerou só coisas para a vida dele. Ok, aleluia, você viveu bem. Você teve isso, você teve aquilo. Você teve uma vida maravilhosa. Mas isso aí mudou a vida de quem? Você vai morrer e vão falar o que de você, filho? O que você marcou? Ah não, porque o Juan, ele fundou empresas, ele deixou muito patrimônio, ele deixou algo muito bom para os seus filhos. Isso aí não vai falar do ímpio. Não vão ter diferença nenhuma. O que a graça de Deus fez na minha vida? Foi vã? Vão se referir à minha pessoa como se referem de algum intelectual, de algum político aí fora, ou de algum grande empresário? Não pode ser. Tem que falar de você, que existiram muitos homens que eu conheci, mas verdadeiramente, pela vida desse irmão, eu posso te afirmar, tem homem e tem homem de Deus. Porque o sujeito não era dessa terra, o sujeito era louco, o sujeito vivia numa outra dimensão, ele vivia de uma outra maneira, ele tinha outros valores, ele vivia como quem ama a vida de Cristo, como quem ama o Senhor. Pode ter muita coisa boa aqui, dinheiro pode ser bom, e muita coisa que ele traz pode ser bom, mas de onde eu vim não tem dinheiro, de onde eu vim não precisa dele. Eu não vou me distrair com ele, eu não vou me distrair com as coisas dessa terra, porque nessa parábola, isso é que enterrar o talento. Esconder o talento é deixar se envolver nas coisas da terra, mundanas e não nas espirituais. E aí você vai se tornar alguém infrutífero. Amém, você é crente, você é salvo, aleluia, glória a Deus. Você vai ter a sua vidinha abençoada, mas só. Isso vai fazer a diferença na sua rua, na sua família,
Na sua cidade? Nada. Nada. Feche os olhos onde você está. Quero orar por você. Esses dias Deus tem colocado muitas coisas no meu coração. Uma das principais delas é que eu não sei com relação a você ou a sua escolha, mas eu quero marcar minha geração. Eu quero marcar o lugar onde Deus me colocou. Aonde o convívio, onde Deus me colocou, tem obrigatoriamente que ser antes e depois de mim. Não pode ser a mesma coisa. Eu não posso passar despercebido. Não tem outro tiro para você dar, é só um. É só um. Só tem esse. Você já parou para pensar nisso? Só tem esse. Os 20 anos que você fez, nunca mais vai repetir. Nunca mais. É só essa oportunidade que você tem. O que você vai fazer com ela? Fala com o Senhor agora. Se você deseja isso também, se você quer gastar os seus dias completamente nas mãos do Senhor, fala isso para Ele. Fala para Ele, Ele que vai te mostrar o caminho, Ele que vai te ensinar. Não é através de passos, de coisas prontas. Só você falar para Ele, Senhor, é o que eu quero. Abre o seu coração para Ele nessa manhã. Talvez você não está amando Ele tanto assim. Ele mesmo é que gera esse amor dentro de você. Ele opera em nós o querer e o realizar. Talvez Ele já tenha feito nesses dias com que você queira mais, com que você entregue completamente. Oh, meu irmão, lembra disso. Você não é daqui. Você não é daqui. Aqui vai ser rápido. Não distrai com as coisas dessa vida. Oh, Espírito de Deus, vem! Vem, vem sobre nós, Pai, nessa manhã de uma maneira poderosa, de uma maneira impetuosa. Toma-nos nas tuas mãos, ó Deus. Oh, Espírito de Deus, vem, vem, vem sobre nós. Nós ansiamos por Ti, nós queremos a Ti, nós amamos a Ti. Tu és a nossa vida, Tu és a razão da nossa existência.